O que são fundos imobiliários, suas vantagens e como funcionam serão os assuntos desse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu vou passar rapidamente por 4 tópicos. O que são FIIs e como funcionam, suas vantagens, como escolher um FII e conhecer a sua gestão e onde investir em FIIs. Então, passando por esse primeiro item, o que são FIIs e como funcionam, os fundos de investimentos imobiliários, também chamados de FIIs, são fundos que investem no setor imobiliário como galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas, escritórios, hospitais, hotéis, dívidas imobiliárias como CRIs. Por exemplo, para quem não entende o que é um CRI, imagina a seguinte situação: uma pessoa vai em um plantão de vendas de uma construtora, compra um imóvel na planta. Até a entrega das chaves, essa pessoa paga um financiamento direto para a construtora. Esse financiamento, a construtora repassa para um fundo imobiliário de CRI, ele vai receber as parcelas do cliente e vai pagar à vista para a construtora, descontando um valor, logicamente, né, porque ele tem que ganhar um dinheiro aqui também. Então é isso, ele compra uma dívida do cliente perante a construtora. Essa foi uma explicação bem simples para todo mundo conseguir entender o funcionamento. É um pouco mais complexo que tudo isso, tá, pessoal? São opções bem populares de investimentos. Com apenas R$10 já é possível comprar uma cota de um fundo imobiliário e ficar exposto nesse setor. Os fundos imobiliários são uma espécie de investimento coletivo. A administradora do fundo, ela gerencia todo o patrimônio e toma todas as decisões de investimento no setor onde ela se encontra, podendo vender, comprar ou alugar os imóveis. As cotas compradas pelos investidores representam a sua participação no fundo imobiliário. Se houver valorização ou desvalorização dos imóveis, isso afetará o patrimônio do fundo e, consequentemente, a cotação de cada uma das cotas desse fundo. Os imóveis dos FIIs, eles podem ser vendidos ou alugados. Em ambos os casos, os valores eles são distribuídos proporcionalmente para cada cotista. E os FIIs, eles são regulamentados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, neste canal eu falo sobre economia e investimentos. Toda semana eu trago conteúdo novo para vocês aqui. Se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, estiver te ajudando de alguma forma, a única coisa que eu te peço, deixa um like, inscreva-se no canal, assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Primeira vantagem, rentabilidade mensal. Os rendimentos mensais dos fundos imobiliários são a cereja do bolo nesses investimentos. É muito legal para quem quer fazer uma renda extra mensal, quem quer ter uma renda passiva com investimentos, todo mês pingando lá na sua conta um dividendo, diferente de ações que pagam 1, 2 vezes ao ano. A gestão profissional, eu diria, ser a segunda vantagem. Ela tem como função gerenciar todo o patrimônio do fundo imobiliário de forma estratégica, visa maximizar os rendimentos e proteger o patrimônio dos investidores. Os gestores profissionais estão sempre atentos às mudanças do mercado imobiliário e financeiro para tomar as decisões mais eficientes possíveis. Além disso, eles também se preocupam com a gestão dos imóveis, como aluguéis, manutenção de tudo que é tipo pintura. Você comprando um imóvel para investimento, você que vai ter que fazer toda a manutenção daquele prédio. Você comprando uma cota de um fundo imobiliário, você não esquenta a cabeça com nada. A gestão profissional é essencial para garantir que os investidores tenham a carteira segura e diversificada, e para que esse fundo alcance os seus objetivos financeiros. A diversificação dos investimentos, a terceira vantagem. A compra de imóveis em diversos estados do Brasil deixam o próprio portfólio do fundo imobiliário diversificado. Portanto, é muito importante, no momento de escolher um fundo imobiliário, sempre escolher um fundo multiativos, aquele que tem bastante imóveis em diversos estados. Porque se você escolhe um fundo monoativo, imagina aquele fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. Então ele tem só um inquilino. O dinheiro de todo esse inquilino é dividido entre os cotistas. Se ele perder esse inquilino, acaba o fundo. Isso faz com que esses fundos monoativos sejam muito arriscados. Isenção de imposto de renda sobre os dividendos é a quarta vantagem. Nos FIIs, os dividendos que você receber todo mês são isentos de imposto de renda. Porém, a diferença entre compra e venda de uma cota com lucro, essa é tributada. Por exemplo, se você comprar 10 cotas
de R$100, valor investido R$1.000, e ao final de um ano, essas 10 cotas te renderam R$120 de dividendos. Esses dividendos são isentos de imposto de renda. Aí você resolve vender as 10 cotas, porque tiveram um aumento de valor patrimonial de 100 para 150 cada uma agora. Aí você resolve vender as 10. Então você pagou 1.000 aqui, um ano depois você vai vender por 1.500. Teve um aumento patrimonial aqui de R$500. Esses R$500 serão tributados. Você vai ter que pagar 20% de imposto sobre esse aumento do valor da cota, caso venda com lucro. Se você vender com prejuízo, aí não precisa pagar nenhum tributo. E outro detalhe, é você que tem que fazer a DARF, ninguém vai fazer a DARF por você. Se você vendeu o fundo imobiliário com lucro, você já tem que saber qual é o seu lucro e emitir uma DARF no valor correto do imposto, tributo de 20% sobre o lucro. 3. Como escolher um fundo imobiliário e conhecer sua gestão. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Sabendo dessas vantagens, agora a escolha fica um pouco mais fácil. Eu vou utilizar o site Fundamentos para poder mexer nesses filtros aqui e mostrar para vocês como funciona. Primeiro eu venho aqui em FII. Eu vou colocar aqui agora em quantidade de imóveis, que eu quero no mínimo 7 imóveis. Eu quero que o dividend yield dele seja de no mínimo, por exemplo, aqui 10,6, no máximo 15,8%. Por que não deixa 100%? Porque não interessa um fundo imobiliário que paga 50% ao ano. É porque alguma coisa ruim está acontecendo nesse fundo. De repente ele está vendendo todos os imóveis e está distribuindo o valor para os cotistas, entende? Alguma coisa não tá boa lá. Então a gente tem que pegar sempre alguma coisa dentro da lógica do mercado. Se a Selic está em 13,75%, a gente pega alguma coisa dentro desse parâmetro. O P sobre VP, eu vou colocar aqui, 7, máximo 1,1. O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Significa que abaixo de 1, o fundo imobiliário está em cotações baratas. Ele está sendo vendido no preço real dele, o preço justo, vamos dizer assim. E acima de 1, o preço das cotas já estão mais caros do que os valores dos imóveis desse fundo, entende? Eu vou filtrar só esses 3 itens: quantidade de imóveis, dividend yield e P sobre VP. E vou colocar aqui em buscar. Vamos ver o que aparece aqui. Aparece esse aqui, que é o Aliança Trust, que é híbrido. O dividend yield dele de 12,30. Olha o P sobre VP, tá 1,04. Então ele está sendo negociado acima do valor patrimonial. E todos os outros aqui para baixo estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Olha a quantidade de imóveis desse fundo, o BBPO11, 63 imóveis. Vamos dar uma olhada nele. Quando você entra nessa tela, esse primeiro quadradinho aqui em cima do relatório, você já baixa para estudar o relatório do fundo. Eu vou abrir o relatório para você ver. Aqui tem todas as informações sobre o administrador, sobre a taxa de administração do fundo, 0,28% ao ano. Aqui tem principais destaques, o rendimento por cota, o dividend yield anualizado de 12,91, o dividendo mensal aqui, o dividend yield mensal de 1,08%, o valor patrimonial dele é de 1,6 bilhões de reais, volume negociado no mês 34 milhões de reais, vacância física, uma informação importante, 2,94% dos imóveis deles estão vagos, ou seja, 2% de 63 imóveis estão vagos. Aqui ele mostra tudo sobre o fundo. Se você voltar aqui na primeira tela, objetivo do fundo, o fundo foi criado com o objetivo de adquirir agências e centros administrativos do Banco do Brasil para alugá-los ao próprio Banco do Brasil pelo prazo inicial de 10 anos, proporcionando aos cotistas renda mensal advinda da locação. O fundo possui 64 imóveis localizados em diversas regiões do Brasil. Aqui tem todos os dados sobre o fundo. É isso que vocês têm que fazer, esse tipo de análise que tem que ser feita quando você vai investir em um fundo imobiliário. Aqui tem o endereço de cada uma das agências e aqui você consegue ver a porcentagem que cada um desses
endereços cada uma dessas agências representa para o fundo imobiliário. Por exemplo, aqui ó, o maior de todos, 19,88% é o edifício sede em Brasília. E aí voltando aqui para a tela da Fundamentos, a gente clicou aqui em relatórios para dar uma verificada naquele relatório, e aqui embaixo a gente consegue ver tudo aqui, ó, balanço patrimonial, patrimônio líquido, ó, quantidade de imóveis, a vacância, dividend yield de 12,4, P sobre VP 0,86, ele é um fundo que está barato, né? Rendimento distribuído. Aqui, ó, na aba informações, vocês conseguem ver os imóveis e conseguem ver aqui, ó, rendimentos. Todos os rendimentos distribuídos por esse fundo, ó, atualmente ele está pagando 92 centavos por cota. E aqui, ó, em fatos relevantes, vocês conseguem ver aqui, ó, os últimos fatos relevantes desse fundo, ó. É só fazer um download. Você clica aqui, ele baixa o fato relevante, aí você abre. Tá vendo? Ele mostra aqui, ó, um fato relevante. Aí você tem que dar uma lida aí nesse documento. Outra coisa que tem aqui, a aba administrador, para você conhecer o administrador desse fundo. Aqui tem todos os dados do administrador. O nome, tem o CNPJ, tem um telefone para contato, tem um e-mail aqui, ó, do RI da administração para um contato. Aqui tem a taxa que eles cobram, política de remuneração. Aí você tem que dar uma lida em tudo isso. 4. Onde investir em fundos imobiliários? Para se comprar fundos imobiliários, você tem que abrir uma conta em uma corretora de valores para poder comprar os ativos. Existem diversas opções no mercado. Dentre elas, Banco Inter, Clear, Rico, Nuinvest, XP Investimentos, entre outras. Eu já fiz um vídeo comprando fundo imobiliário na prática para a carteira pública desse canal e vou deixar o card aqui em algum lugar aqui em cima para você poder assistir. Em resumo, nesse vídeo discutimos sobre o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, as vantagens de se investir neles, como escolher um fundo imobiliário de qualidade e onde investir em fundos imobiliários. Espero que essas informações tenham sido valiosas para você e que você tenha entendido as oportunidades que os fundos imobiliários podem oferecer. Lembre-se que é importante você fazer a sua própria pesquisa e que você é o único responsável por suas decisões na Bolsa de Valores. Se você está buscando diversificar o patrimônio e obter renda passiva, os fundos imobiliários podem te ajudar muito com isso. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal para você receber mais vídeos como este que eu te trouxe hoje aqui. E obrigado por assistir esse conteúdo, por hoje é só, te vejo nesses outros 2 vídeos aqui.